Muito bom, pessoal. Boa tarde. Hoje estou aqui do lado de fora da casa e talvez vocês ouçam algum barulho no fundo aí. Meu vizinho deve estar dando alguma festa, fazendo algum churrasco aí. E meus filhos estão brincando na piscina também. Então, automaticamente, vocês vão escutar alguns barulhos fora da nossa, da nossa alçada. Mas ontem surgiu uns assuntos aqui interessantes e o pessoal às vezes conversa comigo em box e a gente tenta falar do jeito mais equilibrado possível, mas eu achei interessante a gente compartilhar isso com vocês. Primeiro, falar sobre um posicionamento que eu tenho com relação à questão do crescimento. Eu acho que, como vocês podem perceber e podem notar isso com muita tranquilidade, a rede que mais denegriu a imagem do cristianismo no Brasil foi a Rede Globo. Isso é fato. Tudo que a Rede Globo está fazendo hoje, com relação a Troféu Promessas, com relação a participação de evangélicos nos programas dela, isso é só balela, tá? Isso é só para poder a gente ficar anestesiado com relação a algumas coisas. Né? Você vê que até o núcleo evangélico da novela aí, eu não assisto a novela, mas percebi alguns comentários bem ácidos, né? E ontem eu tive a oportunidade de dar uma olhada na timeline lá do Valcir Carrasco com relação lá no Twitter, né? Com relação à novela. E ele falando que a questão do casamento gay e tal, que ele pretende fazer isso, um casamento gay celebrado pelo pastor, que é do núcleo da novela, e queria que alguma cantora evangélica fosse lá para poder cantar, né? Cogitou 3 nomes lá, que foram da Fernanda Brum, da Ana Paula Valadão e da Aline Barros. Creio que a Aline não vá, porque ela já tem o posicionamento dela, mas não sei com relação a Fernanda Brum e a Ana Paula Valadão. Mas isso é coisa para depois. O grande lance é que quero que vocês entendam que isso não é interessante, não é legal a gente dar a oportunidade de ficar dando, como é que eu vou dizer, crédito a esse pessoal e crédito a esses programas, porque vocês viram que nenhum cantor evangélico, nada com relação à parte evangélica, teve o devido valor dentro da programação da Globo. Quando o Diante do Trono foi lá, no Fausto, perguntas e mais perguntas sem sentido, para poder tentar desviar a verdadeira pregação, e acabou que até a Ana Paula Valadão ficou numa saia justa, né? Então, isso é um parâmetro que eu quero falar com relação a isso. Então, por isso que eu não assisto nada da Rede Globo. E com relação a essa parte todinha dos evangélicos, acho isso uma bobagem. Na verdade, a Globo conseguiu arredear, né, que é colocar rédea nos evangélicos e fazer com que eles calassem a boca um pouco e contra a pregação voraz contra essa rede, tá? Às vezes as pessoas falam da Record, a Record é uma rede evangélica. Não é uma rede evangélica. A Record é uma rede de televisão. Eu não estou ganhando nada com relação a isso, porque em casa aqui eu tenho TV fechada. Então eu posso assistir Sony, eu posso assistir um monte de troço. Então, mas a questão é simples. Você tem que ver como uma trata o evangelho e como a outra trata o evangelho. Então isso é fato, tá bom? Isso é uma coisa. E a outra é a seguinte. Tem surgido uns comentários ácidos que a gente tem visto aí de alguns irmãos com relação a preconceito disso, preconceito daquilo. Então eu quero falar só uma palavra interessante que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, que diz o seguinte, que todo culto e tudo que é feito para Deus, ele tem que ter ordem e tem que ter decência para ser feito. Outra coisa é que você tem que ter um local para se reunir.
Então, eu vi há um pouco tempo um texto interessante de um pastor sobre o sem igreja. Muita gente está falando hoje, eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com o pastor, eu estou decepcionado com isso, a instituição está falida. Não, na verdade, a instituição não está falida. O que está falido é o jeito que as pessoas querem adaptar a instituição a elas. Quer dizer, o cara está cheio de pecado, cheio de cacoete lá da onde ele vem e acha que isso tem que ficar assim. Então a igreja tem que se adaptar a ele. Não, a igreja tem que amá-lo do jeito que ele é. Mas para ele ingressar nisso, para ele entender que ele tem que pagar um preço para poder estar perto de Jesus, assim como os apóstolos, ele tem que deixar o que ele fazia. Então isso é inegociável. Então eu estou aqui de camiseta, hoje inclusive eu estou fazendo esse vídeo de camiseta, para poder evitar com que alguns falem, não sei o quê, que Fabiana é um religiosão, papá. Olha, quem me conhece de perto sabe quem eu sou e sabe como eu faço. Então sabe que eu tenho amigos em todas as esferas, amigos de todos os jeitos, e eu respeito todo mundo. Por isso que todo mundo me respeita. Agora, eu não posso admitir que você que prega certos tipos de liberdade, certos tipos de autonomia, certos tipos de costume, que você diz que não é costume. Você diz que não é costume, mas é um costume seu, cultural seu. Então, não venha tentar adaptar ninguém a isso. Respeite as pessoas que não vivem como você. Porque se você respeitá-las, automaticamente elas vão te respeitar. E se elas não te respeitarem, com a sua atitude de respeito, elas vão ter que te respeitar. Ok? Só queria deixar isso legal aqui, claro, com vocês, porque tem coisa que a gente tem que equilibrar. Na semana que vem a gente vai estar fazendo um outro vídeo de umas coisas que Deus tem me falado aqui. Eu vou deixar claro o vídeo sobre os cantores evangélicos que eu falei, aquela coisa toda, esse mercado gospel. Eu não mudo minha posição. A minha posição é essa, certo? O que eu acho, inclusive eu recebi até ligação de gente, de um monte de gente, uns falando assim, rapaz, você me deu coragem para poder falar tudo que eu quero falar também, vou gravar os vídeos também. E outras pessoas ligaram pedindo para eu tomar cuidado e tal. Rapaz, a situação é séria. Eu não tenho medo de retaliação nenhuma. Não tenho. O meu medo maior é não falar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Acho uma frescurite, sim, essa coisa de você, para fazer certos trabalhos ministeriais, ter que fazer uma série de exigências. Acho uma balela. Também acho uma doideira também, essa coisa de pessoas alimentando isso, porque se você que é pastor de uma igreja tem um ministério abençoado de louvor na sua igreja, então, por favor, alimente os seus profetas, porque você está fazendo com que as pessoas da sua região aí sejam abençoadas por eles, e aí a gente evitaria isso tudo, ok? Um abração, Deus abençoe, até semana que vem.